Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Clique no Mundo. E hoje eu trago um tema para o nono ano do ensino fundamental. Hoje vamos falar sobre as descobertas do elétron e do núcleo e os modelos atômicos. Mas antes, se você não conhece o nosso canal, dá uma passadinha lá, verifica nosso conteúdo. Se gostar, se inscreve e deixa o seu like lá. Vai ser muito bom e fortalecer nosso trabalho, beleza? Mas vamos deixar de conversa e vamos ao tema da aula de hoje. Os principais pontos que nós vamos discutir aqui. Primeiro, os experimentos de Thomson com tubos de raios catódicos mostrou que todos os átomos contêm partículas subatômicas minúsculas de cargas negativas, também chamadas de elétrons. Outra coisa, o modelo atômico do pudim de passas de Thomson tinha elétrons carregados negativamente, inseridos dentro de uma sopa carregada positivamente. O experimento da folha de ouro de Rutherford, que o átomo constitui-se principalmente de espaços vazios, com um núcleo minúsculo, denso e carregado positivamente. E, por último, com base nesses resultados, Rutherford propôs o modelo nuclear do átomo. Então, consolidando a teoria atômica de Dalton. Em um artigo anterior sobre a teoria atômica de Dalton, discutimos os seguintes postulados: que toda matéria é feita de partículas indivisíveis, chamadas átomos, que não podem ser criadas ou destruídas. Lembramos que átomos do mesmo elemento têm massas e propriedades físicas idênticas. Compostos são combinações de átomos de dois ou mais elementos. E vimos também que todas as reações químicas envolvem reordenação de átomos. Então, esse conteúdo foi tirado de um artigo da plataforma Khan Academy, conteúdo para o nono ano. Continue comigo. As ideias de Dalton mostraram-se fundamentais para a teoria atômica moderna. Entretanto, demonstrou-se que, mais tarde, um de seus pressupostos subjacentes era incorreto. Qual era esse pressuposto? Bom, Dalton achava que os átomos fossem as menores unidades da matéria, esferas minúsculas e duras que não poderiam ser divididas. Esse pressuposto persistiu até que experimentos físicos mostraram que o átomo era composto de partículas ainda menores. Então, nesse artigo, vamos discutir alguns dos principais experimentos que levaram à descoberta do elétron e do núcleo. Para mais informações, você pode checar e ler esse artigo na íntegra na plataforma Khan Academy. O link vai estar no final dessa aula. Thomson e a descoberta do elétron. Pessoal, no final do século XIX, o físico J. Thomson começou a fazer experimentos com tubos de raios catódicos. Tubos de raios catódicos são tubos de vidro lacrados, dos quais a maior parte do ar fica retirada. É aplicada uma alta voltagem através de dois eletrodos em uma das extremidades do tubo, o que faz com que um feixe de partículas flua do cátodo, o eletrodo carregado negativamente, para o ânodo, o eletrodo carregado positivamente. Os tubos são chamados de tubos de raios catódicos porque o feixe de partículas ou raios catódicos se origina no cátodo. É possível detectar o raio pintando um material conhecido como fósforo na extremidade do tubo, além do ânodo. O fósforo emite centelhas ou luz quando atingido pelos raios catódicos. Para testar as propriedades das partículas, Thomson colocou duas placas elétricas ao redor do raio catódico. O raio catódico desviou-se da placa elétrica de carga negativa e foi em direção à placa elétrica carregada positivamente. Isso indicou que o raio catódico era composto de partículas carregadas negativamente. Thomson também colocou dois ímãs em cada lado do tubo e observou que este campo magnético também desviava o raio catódico. Os resultados desses experimentos ajudaram Thomson a determinar a razão entre massa e cargas das partículas do raio catódico, o que levou a uma fascinante descoberta, a de que a massa de cada partícula era muito, muito menor que a de qualquer átomo conhecido. Thomson repetiu seus experimentos usando diferentes metais como materiais de eletrodo e descobriu que as propriedades do raio catódico
permaneciam constantes, independentemente do material catódico de onde se originavam. A partir destas evidências, Thomson chegou às seguintes conclusões. Primeiro, o raio catódico é composto de partículas carregadas negativamente. 2. As partículas devem ser parte do átomo, pois a massa de cada partícula é apenas igual aproximadamente a 1 dividido por 2000 de massa de um átomo de hidrogênio. 3. Essas partículas subatômicas podem ser encontradas nos átomos de todos os elementos. Pessoal, apesar de inicialmente controversas, as descobertas de Thomson foram gradualmente aceitas pelos cientistas. Por fim, suas partículas de raios catódicos receberam um nome mais familiar, elétrons. A descoberta do elétron refutou a parte da teoria atômica de Dalton, que pressupunha que os átomos fossem indivisíveis. Para dar conta da existência dos elétrons, um modelo atômico completamente novo seria necessário. O modelo do pudim de passas. Thomson sabia que os átomos tinham uma carga total neutra. Por isso, ele concluiu que deveria haver uma fonte de carga positiva dentro do átomo para contrabalancear a carga negativa dos elétrons. Isso levou Thomson a propor que os átomos poderiam ser descritos como partículas negativas flutuando dentro de uma sopa de cargas positivas difusa. Esse modelo é frequentemente chamado de modelo do pudim de passas do átomo, devido ao fato de sua descrição ser bem similar ao de um pudim de passas, uma sobremesa inglesa popular. Gente, considerando que o que sabemos agora sobre a verdadeira estrutura dos átomos, esse modelo pode parecer um pouco exagerado. Felizmente, os cientistas continuaram a investigar a estrutura do átomo, inclusive testando a validade do modelo do pudim de passas de Thomson. E então a gente chega a Ernest Rutherford e o experimento da folha de ouro. O segundo experimento mais inovador da história do átomo foi realizado por Ernest Rutherford, um físico da Nova Zelândia que passou a maior parte da sua carreira na Inglaterra e no Canadá. Em seu famoso experimento da folha de ouro, Rutherford disparou um fino feixe de partículas alfa em uma folha bem fina de ouro puro. As partículas alfas são núcleos de hélio e são liberadas em vários processos de decaimento radioativo. Ver depois decaimento radioativo, quem tiver dúvida sobre isso. Nesse caso, Rutherford colocou uma amostra de rádio, o elemento rádio, um metal radioativo, dentro de uma caixa de chumbo com um pequeno orifício. A maior parte da radiação foi absorvida pelo chumbo, mas um feixe fino de partículas alfa passou pelo orifício em direção à folha de ouro. A folha de ouro tinha uma tela detectora ao seu redor que piscava quando atingida por uma partícula alfa. Com base no modelo do pudim de passas de Thomson, Rutherford previu que a maioria das partículas alfa passariam direto pela folha de ouro. Isso porque supunha-se que a carga positiva do modelo do pudim de passas estivesse espalhada por todo o volume do átomo. Portanto, o campo elétrico da sopa de cargas positivas seria muito fraco para afetar a rota das partículas alfas, relativamente grandes e rápidas. Bem, os resultados do experimento, entretanto, foram surpreendentes. Enquanto a maioria das partículas alfa passou direto pela folha de ouro, algumas partículas alfas, aproximadamente uma em cada 20.000, sofreram um desvio de mais de 90 graus de sua rota. Isso mesmo, um desvio de mais de 90 graus. O próprio Rutherford descreveu os resultados com a seguinte analogia. Abre aspas. Foi o evento mais incrível que aconteceu comigo em toda a minha vida. Foi tão incrível como se tivesse lançado uma concha de 15 polegadas em um lenço de papel e ela tivesse ricocheteado de volta e me atingido. Fecha aspas. Bom, e aí a gente vai agora para o modelo nuclear do átomo. Com base em seus resultados experimentais, Rutherford chegou às seguintes conclusões sobre a estrutura do átomo. Primeira, a carga positiva deve se localizar em um volume bem pequeno do átomo, que também deve conter a maior parte da massa do átomo.
Isso explicava por que uma fração bem pequena das partículas alfa sofriam um desvio drástico, provavelmente devido à colisão rara com um núcleo de ouro. 2. Como a maioria das partículas alfa passou direto pela folha de ouro, o átomo deve ser composto de espaços vazios na sua maior parte. Isso levou Rutherford a propor o modelo nuclear, no qual um átomo consiste de um núcleo muito pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons carregados negativamente. Gente, com base no número de partículas alfas desviadas em seu experimento, Rutherford calculou que o núcleo ocupava uma fração muito pequena do volume do átomo. Então, o modelo nuclear explicava os resultados experimentais de Rutherford, mas também levantava outras questões. Por exemplo, o que faziam os elétrons nos átomos? O que impedia os elétrons de caírem no núcleo, já que cargas opostas se atraem? Felizmente, a ciência estava pronta para enfrentar esse desafio. Físicos como Niels Bohr continuaram a realizar experimentos para testar o modelo nuclear do átomo, que eventualmente desenvolveu-se no modelo moderno da mecânica quântica. Para mais informações, pesquise modelo moderno da mecânica quântica. Então, em resumo, os experimentos de J. Thomson com tubos de raios catódicos mostraram que todos os átomos contêm minúsculas partículas subatômicas com cargas negativas ou elétrons. Thomson propôs o modelo do pudim de passas do átomo com elétrons carregados negativamente inseridos em uma sopa carregado positivamente. O experimento da folha de ouro de Rutherford mostrou que o átomo constitui-se principalmente de espaços vazios com um núcleo minúsculo, denso e carregado positivamente. E, por último, com base nesses resultados, Rutherford propôs o modelo nuclear do átomo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa seu like. Se gostou muito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Então, tchau, um forte abraço e até a próxima.